Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais uma entrevista da Rede Luna. Hoje estamos com uma presença super especial de uma craque que a gente admira demais, chamada Helena Landau. A Helena, para quem não conhece, é economista, advogada, tem atuação de destaque na implementação de reformas estruturais do Estado brasileiro. Na década de 90, ela foi diretora de privatizações do BNDES e presidente do Conselho de Administração da Eletrobras. Hoje, a Helena preside o Conselho Acadêmico do Livres, movimento suprapartidário de defesa do liberalismo na economia. Também é colunista do jornal Estado de São Paulo, entre diversas outras atividades. Certo, Helena? Helena, seja muito bem-vinda. Eu que te Obrigada. agradeço, Bel, pelo convite. É um prazer estar aqui na Rede Luna para a gente bater um papo. Tá bom. Helena, eu vou começar fazendo perguntas de ordem pessoal para a gente quebrar o gelo, tá bom? Eu quero perguntar quem é Helena Landau, CPF, família, origem, valores, e aí queria que você me contasse Não, um pouquinho. bom, eu sou carioca, nasci em 1958 em Ipanema, sou filha de um judeu rumeno que veio de Bucareste aos 17 anos, fugindo, obviamente, da perseguição nazista, com uma brasileira carioquíssima. Somos 4 irmãos, eu sou a irmã mais moça, e isso me ajudou, acho, muito a, a me misturar no meio a me virar pela vida, porque meus irmãos nunca fizeram muita diferença, a gente saía da posição de princesinha para ser mais um menino na bagunça. Eu acho que os valores, sou botafoguense, isso é muito importante na minha característica. Tenho um filho único chamado João e um neto chamado Pedro, que é a paixão da minha vida junto com meu filho. Eu acho que valores, para mim, veio dessa confusão familiar muito importante, porque foi ali que eu já nasci liberal. Meu pai era muito liberal, minha mãe também. A gente falava francamente as coisas dentro de casa, tinha um respeito pelo debate. Meu pai e minha mãe, assim, na minha casa não existia essa possibilidade de preconceitos. Nunca se discutiu na minha casa isso já nos anos 60, que eu era jovem, opção sexual, gênero, diferença ou racismo. Óbvio que era uma família mais tradicional, no sentido de que minha mãe acabou largando a profissão dela para cuidar dos 4 filhos, mas aí ela fazia outras coisas em casa, costurava, tinha um jeito muito grande para roupa, para modelagem e tal. Era uma mulher muito inteligente e ajudou muito a todos nós. Então, assim, eu acho que é isso, Helena, né? Depois eu fui estudar economia, e da economia, muitos anos depois, quando eu passei pela privatização, fiquei muito curiosa com essa história de regulação, como é que a gente tratava de contratos de concessão, serviços públicos regulados, e eu fui estudar direito. E me apaixonei também, mas eu sou economista, né? Minha alma é de economista. Tá certo. Agora, você já falando de liberalismo, hoje a gente vê os conceitos da palavra liberal meio misturados aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Eu não sei, eu queria te fazer essa pergunta, você que preside o Conselho Acadêmico do Livres, você acha que a gente banalizou a palavra liberal? Eu não sei se banalizou, porque é importante falar da palavra liberal, quanto mais falar, melhor. Eu acho que houve um uso inadequado da palavra quando você acha que é possível chamar um governo Bolsonaro de liberal, né? Então, assim, aí você começa com erro completo, porque você não pode separar a agenda econômica de todos os outros princípios liberais, né? Tortura, direitos humanos, respeito pelas mulheres, diversidade de gênero, Estado laico, igualdade de oportunidade, educação. Quer dizer, você tem um Bolsonaro que começa a campanha dele no impeachment da Dilma, homenageando o brilhante Ustra, um torturador conhecido. Essa pessoa não vai ser liberal nunca. Podia até esquecer o passado dele, podia até esquecer
que ele foi contra a privatização, que ele ameaçou, achava que o Fernando Henrique devia ir para o paredão por causa da privatização da Vale. Podia esquecer essas coisas todas, mas ali, quando ele continua homenageando o Ustra, ele não tem. O que ele fez muito espertamente foi comprar a ideia liberal de fachada, na fachada dele. Ele usou o Paulo Guedes de fiador, acreditou quem quis. E o Paulo Guedes, mesmo depois que virou ministro da Economia, não conseguiu implantar nada da agenda liberal. E não é questão do Congresso ou do governo. Acho que o Paulo Guedes veio muito confuso, com uma agenda muito complicada, porque abrir a economia, abertura comercial, ele não precisa do Congresso, não precisa de nada, basta tomar uma decisão de redução unilateral de tarifas. Então, assim, é uma banalização no sentido de que as pessoas falam assim, esse governo aí, que vocês liberais chamam de liberal, é uma coisa horrorosa, veja só, esse sujeito que não respeita o meio ambiente, que tem a ministra Damares defendendo os direitos da mulher, que é uma contradição, que tem o Ernesto Araújo, que é um terraplanista no Relações Exteriores, que tem o Paulo Guedes, que, na realidade, não fez nada de liberal. Tá vendo? O liberalismo não deu certo. Né? Então, o que a gente precisa fazer, e esse é um trabalho que o Livres é importante fazer, é recolocar o discurso liberal no debate de uma forma mais correta. A gente não gosta de dizer o liberalismo só, porque qualquer pessoa que estuda liberalismo sabe que a gente começa falando sempre os liberalismos, né? Que é outra dificuldade da causa liberal, que você não é dogma, né? Não é uma coisa assim dogmática. Existem correntes liberais distintas. Tem liberais que só acreditam na agenda econômica liberal. Mas para mim, o Bolsonaro pode vender a Petrobras, privatizar o Brasil todo, porque se ele continuar com esse discurso dele, ele continua não sendo liberal. Os costumes, né? Tá certo. Não é nem costumes, é direitos humanos, entendeu? Tortura. Você quer coisa mais horrorosa? É covarde, é contra a dignidade, é contra a vida, entendeu? Os valores básicos, né? E, Helena, agora a gente estava falando de esse canal, é um canal que trata busca aprofundar os dilemas da mulher na sociedade, da participação feminina em todas as áreas da sociedade. Me conta como é que os liberais enxergam a questão de desigualdade de gênero. Acho que eu estou continuando um pouco da sua ideia. Acho, bom, se você pegar, para mim, o que eu considero o principal liberal, cada um, porque outro dia eu botei no Twitter que eu achava fulaninho o principal liberal, veio alguém dizer que esse não era o principal, que tinha outro. Cada um tem o seu, a sua bad na fonte que achar melhor. A minha fonte é o John Stuart Mill. E o John Stuart Mill, ele tem um livro dedicado sobre o direito das mulheres, ele discute o voto feminino, a igualdade das mulheres, ele faz uma dedicatória sobre a liberdade, da importância que a esposa dele, que não estava mais na época da publicação viva, teve em toda a formação do livro, no debate, na construção de ideias. Então, assim, os liberais, eles são a favor de igualdade, né? Das pessoas serem livres. Você tem que criar oportunidade para as pessoas poderem optar. Se você não dá oportunidade para uma mulher escolher, você já está tirando a liberdade dela. Ela pode escolher, feito a minha mãe, escolhi ser dona de casa, 4 filhos, e, ao invés de terminar na faculdade de matemática, eu fui fazer uma outra coisa que era moda, que combinava, então, melhor a vida para ela. Outras mulheres preferem nem ter filho e se dedicar à carreira, outras conseguem conciliar. Então, assim, o importante é dar opção. E cada mulher faz o que quiser. Agora, como no Brasil, você tem um contingente de mulheres que não tem opção. Não tem opção pela cultura machista, patriarcal. Você vê esse governo, por exemplo, muito isso, né? Essa coisa da submissão da mulher dita pela própria ministra. Então, assim, isso é péssimo para as mulheres. Os liberais querem igualdade de oportunidade, que as pessoas sejam livres, tanto na questão racial, quanto na questão de gênero, quanto na questão de opções identitárias de forma geral, entendeu?
Certo. A gente estava falando antes para marcar essa conversa, e você comentou comigo que você nunca se considerou feminista, mas que hoje você olha e fala, olha, eu posso colar um adesivo aqui do lado do adesivinho roxo do Livres pela Isso. mulher. Hoje eu esqueci o meu no Rio, eu estou aqui na Serra, estou sem adesivo do Livres. Não, é exatamente isso. Eu sou de uma geração, como eu acabei de falar, 62 anos. Eu sou de uma geração que a gente queria. Era meio assim: eu não quero o Dia Internacional da Mulher, eu quero ser tratada como igual. O nosso objetivo, assim, o nosso ideal é o seguinte: eu quero chegar num dia onde não seja necessário o Dia Internacional da Mulher, onde a gente seja igual. E eu nunca falava muito sobre feminismo, porque eu achava que o fato do meu pai nunca ter diferenciado entre nós, filhos, homens, e eu, mulher, o fato de eu ter tido uma formação acadêmica boa, fazer mestrado. Eu larguei o doutorado porque eu quis. Eu estava no doutorado do MIT, fazendo economia, e larguei para casar, porque meu companheiro da época não estava podendo ficar nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, me pediu em casamento, eu já não estava gostando muito daquilo, falei, vou voltar a casar, tive filho. Então, assim, foi uma opção, me deram a opção de estar no doutorado do MIT. E eu exerci. Hoje eu penso diferente, porque eu, revendo no passado, eu tive vários episódios de piadinha, até de discriminação na hora de assumir um determinado posto. Então, assim, essas coisas eu deixava passar, porque eu estava tão acostumado com as piadas, fazia tão parte, né? E respondia de volta, por exemplo. Se a pessoa fizesse uma piada que eu não gostava, como eu estava acostumado com meus irmãos, eu respondia de volta. Aquilo não é. Mas olhando para trás, eu deveria. Eu passei por cima de coisas que eu não devia ter passado. Então, hoje, eu sou feminista no sentido, acho que o Dia Internacional da Mulher é importante para que se discuta os temas da desigualdade no mercado de trabalho, da desigualdade na oportunidade. Agora, na pandemia, você vê que os mais afetados no mercado de trabalho foram as mulheres pobres negras. Então, assim, a gente precisa falar desse assunto. Então, hoje, eu falo. E eu também tive, assim, muita liberdade ao longo da vida, né? Quando eu falei meu companheiro da época, porque eu já fui casada várias vezes. E estou no quinto casamento. Estou no quinto casamento. Então, assim, eu acho, tirando o primeiro, que era um casamento meio que dizem que era o namoro durou um pouco longo do que deveria, que era de adolescência, dos meus maridos, eu sempre tive apoio para ir à luta, entendeu? Nunca tive nenhuma limitação para fazer o que eu quero. Então, para mim, era uma situação complicada. Eu tinha acesso à cultura, eu acesso à educação, eu tinha apoio familiar, meu filho sempre foi super companheiro. Então, assim, por que eu vou falar do feminismo, entendeu? E aí eu comecei a pensar, não, exatamente por isso que eu devo falar e porque eu passei alguns casos de preconceito que eu achei que era coisa menor. Na minha época, era comum uma mulher ser entrevistada no mercado de trabalho e alguém perguntar a você, aos 25, 26 anos, se você pretendia ter filhos. Assim, e o homem sendo entrevistado não passa por esse tipo de pergunta, o homem numa entrevista, a pessoa né? Pergunta. Você está recém-casada, você está assim, você pretende ter filhos? Eu falei, pretendo, né? Olha só. Evidente. Agora, me fala uma coisa, a gente está falando aqui da conciliação, né, da dificuldade que a mulher tem muitas vezes, ela precisa fazer escolhas. Você acabou de contar que você fez uma escolha, você largou o seu estudo para casar. Me conta aí, perguntando já de dicas de Helena, que já está no quinto casamento, que me parece uma mulher plena e realizada. Como é que a gente faz para encontrar o equilíbrio? Né? Buscar a ascensão profissional, a carreira e, ao mesmo tempo, ter que criar o filho. Quais são os segredos? Ou se existe... Bala de prata a gente sabe que não tem, né? Mas... Eu acho que o segredo é você estar fazendo o que gosta, né? Uma vez eu fui entrevistada há muitos, muitos anos atrás e cheguei na hora, não sabia qual era o assunto era mulheres independentes. Eu nunca tinha pensado na minha pessoa como essa imagem.
E eu tive que responder de bate-pronto o que era ser uma mulher independente. E eu acho que é isso, é você poder cuidar da vida para que você faça o que você gosta, entendeu? Se você acha que aquele trabalho não está bom, quer dizer, você tem que ter um padrão de vida, um padrão de consumo de acordo com a sua capacidade de bater a porta e ir embora. Você tem que ter a sua liberdade, a sua independência do marido para o caso do seu casamento não está bom, você não precisar ficar preso em casa. E ter uma relação muito honesta e muito aberta com a família, com o filho, com o marido, o tempo todo. Então, eu sempre fui mudando de emprego e trabalho conforme eu fui atrás de coisas que eu gostava de fazer. Então, eu larguei emprego público para fazer coisa diferente, eu larguei um emprego quase público, que era na Confederação Nacional da Indústria, para ir atrás do Tasso Gereissati, foi como eu entrei no PSDB, como eu entrei um pouco na política pública, que sempre foi minha paixão, porque eu falei, o Tasso Gereissati está precisando de um assessor. Ótimo, vou lá. Eu não sabia o salário, mas eu já tinha alguma estabilidade para poder fazer isso, porque você tem que manter o seu padrão, né? Nem todo mundo consegue, mas o fato de eu ter tido uma formação educação, assim, me permite chegar e fazer essas escolhas. Eu acho que a porta de entrada é a educação, é a coisa mais importante na vida de uma mulher, seja ela de alta renda, baixa renda, porque as mães que têm melhor formação educacional transmitem para os filhos também essa capacidade de mobilidade social. Isso é estudo de primeira infância, de baixa renda. E as mulheres de mais alta renda, feito nós, a gente tem essa possibilidade, então, com a educação, fazer escolhas. Mas eu acho que cada um sabe seu limite. Às vezes o marido avisa, às vezes o filho avisa, tal. Você tem que estar ouvindo, né? Você tem que ouvir para poder fazer as escolhas. Porque se você não ouvir, também você não sabe nem o que está acontecendo em volta, né? E são uns 30 anos de análise, né? Eu faço análise desde os 25 anos de idade. Então, tem 30, eu já tenho formação, né? Eu ia chegar nisso, eu ia te falar, porque esse tipo de confiança que você tem, que é da Helena, não é toda mulher que tem. E eu vejo hoje cada vez mais grupos de mulheres, de redes mesmo, de conversa, de diálogo, e o quanto que uma fala de uma Helena Landau pode, às vezes, estar iluminando e pode estar encorajando outras mulheres que, às vezes, desejam até ocupar cargos de liderança, seja no público ou no privado, mas não acreditam que podem, porque ela olha para o conselho da empresa onde ela trabalha e só tem homem. Então ela fala, não, inconscientemente ela fala assim, esse lugar não é para mim. Então eu tenho visto como é importante conversas entre mulheres e esse tipo de inspiração que mulheres realizadas como você, que foram lá e que fizeram e que continuam transformando o tipo de impacto que isso tem. Isso é bárbaro, Helena. Bárbaro. Eu fui Vou continuar presidente do provocando. Conselho da Eletrobras no governo, logo que o Temer assumiu com a nova governança das estatais, né? Senão, jamais teria entrado lá. E eu era presidente mulher de um conselho, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente saber que pode, a gente saber que dá para fazer, mas hoje em dia, cada vez mais. Agora, eu estou numa fase da vida também, isso foi sendo construído ao longo do tempo, né? Eu tive por exemplo, meus professores sempre me trataram como aluna que eu era, independente se era mulher ou homem, quando me indicaram para trabalhar com o Tasso sempre me tratou de cara, com a maior indiferença na questão de gênero. Depois, no BNDES, eu tive um chefe, o Pércio, que foi realmente quem me deu a liberdade de trabalho completa, absoluta confiança, quer dizer, grande parte da confiança que eu tenho hoje no trabalho, para falar na minha posição pública, vem dessa parceria com o Pércio. Então, você tem as coisas que vão acontecendo, porque eu acho que muito meu tem a ver com a minha infância, entendeu? Muito tem a ver com a minha infância, assim, de liberar uma coisa muita liberdade na minha casa, sabe? Eu não brincava de boneca, não tinha problema nenhum, nunca gostei de boneca. A única boneca que eu tive na vida foi uma Barbie.
mas brincava no clube, fazia esporte. Nunca foi estranho na minha casa isso, né? Nunca ninguém estranhou. Eu, quando tinha 10 anos de idade, era diretora do clube de futebol da minha escola de habitação, de Olha só, admissão. já era mulher Eu ocupando estava no o cargo 5º de ano, liderança organizava o time desde de cedo. futebol, ia para o Maracanã com meus irmãos, entendeu? Depois tive a fase adolescente do namoro, e eu me achava feia, porque tinha os cabelos cacheados, mas minha mãe dizia: cabelo cacheado é lindo. Então, nunca alisei, nunca assim. Então, tinha uma coisa de fortalecer a sua confiança na minha casa, sabe? Na minha casa tinha essa coisa da confiança, a liberdade, o debate. Meu pai era bastante conservador, bastante rígido em algumas coisas, mas ao mesmo. Por isso que eu não gosto dessa ideia do costume liberal conservador, ou conservador nos costumes, porque não há nada demais de uma pessoa ser conservadora nas ideias dele. Ele não pode impor aos outros, né? Então, meu pai tinha grilo, que eu comecei a namorar muito cedo, então, nesse sentido, ele era conservador, mas meu pai me deixava discutir com ele abertamente qualquer assunto, né? Então, assim, a gente tem que saber ponderar e respeitar as coisas, assim, as ideias dos outros. O que não se pode é impor nada às pessoas. E foi isso. E na privatização eu tive que ter muita força, né? Muita força para se impor contra as resistências políticas e tal. Mas eu recebi apoio dos meus chefes todos, do presidente da República, o ministro, o presidente do BNDES, todos me apoiavam, porque eu tive sorte de trabalhar num grupo de homens liberais, né? Sim, sim, perfeito. Falando de privatização, né? Como é que você acha, a gente estava conversando um pouco, que uma das coisas que faz sentido e a gente tem visto que traz resultado efetivo são conversas, redes de mulheres. Mas como que você acha que a iniciativa privada, as empresas, podem ajudar a gente a avançar na questão da paridade de gênero no ambiente corporativo? Bom, aí a gente vai tocar num assunto que é muito controverso no mundo liberal, que é a questão das cotas, né? Das ações afirmativas. Tá? As mulheres, geralmente, elas estão em número bastante grande na base, né, das empresas. A grande discussão é como é que você permite que as mulheres cheguem ao topo, né, direção executiva, conselho de administração, e aí é uma luta. Eu mesmo já deixei de ser promovida há muitos anos atrás, numa disputa com uma pessoa muito inferior de formação, mas era homem dentro de uma estrutura bastante masculina. Nesse caso, eu pedi demissão, por exemplo. Então, assim, nem tudo você deixa passar, né? Eu já tive um chefe que uma vez eu pedi férias depois de 3 anos acumulado, e ele falou: trabalha feito mulher e ganha feito homem. Eu larguei a caneta em cima da mesa e fui embora. Entendeu? Então, assim, você tem que ter essa liberdade, né? Se dá essa liberdade. Eu nem pensei isso, eu nem tinha dinheiro, não tinha poupança, não tinha nada, mas aquilo era inadmissível para mim, né? Eu ia dar um jeito de me virar. Eu tinha muita confiança na minha formação acadêmica, então eu ia. Eu acho que a gente tem que, por exemplo, o debate da Magalu, né? Agora é um pouco isso, né? Ela tem muitos negros na base e poucos negros na liderança. E a empresa resolveu compensar isso. Não quer dizer que todo trainee vai ser utilizado, mas, de alguma forma, você já tenta achar currículos de pessoas que podem chegar na liderança. Então, você tem os casos dos países escandinavos que botaram a cota de 30% nos conselhos e hoje não é mais necessário. Aliás, tem um episódio do Borg na primeira temporada que é exatamente sobre isso, né? As mulheres em conselhos. Amando, Não, eu amando a já vi, Brigitte. estou vendo pela segunda vez, entendeu? Então, assim, tem um episódio que exatamente ela diz: olha, toda empresa agora vai ter que ter 30% de mulheres, ou 50%, já não lembro mais. E aí o grande empresário da Dinamarca diz: eu vou sair daqui. Ela diz: você não vai sair, porque aqui que tem negócios. E aí, quando você estabelece, você não precisa mais da cota. A cota é uma transição. Mas por que é importante você ter mulheres em cargos de liderança, em alto... É para as que estão começando saber que podem chegar lá. Né? Eu estou começando,
mas se 30% está lá, eu também posso estar. Né? Se essas pessoas estão lá, eu também posso chegar. Por que eu preciso me conformar com um tipo de profissão que supostamente é feita para uma mulher? Não existe profissão feita para uma mulher, entendeu? De novo, optar. Ninguém é obrigado a ser presidente de conselho, ninguém é obrigado a ser executiva. Se a pessoa quiser trabalhar meio expediente, ela trabalha, mas essas tem que ser uma opção para a mulher e não uma falta de opção. Então, eu tenho feito muitas conversas eu estou fazendo com você, para dentro de pequenos grupos, uma espécie de mentoria com mulheres. No meu escritório de Sérgio Bermudes, nós temos um comitê de mulheres e temos muitas mulheres agora no escritório. A questão vamos ter que botar mulheres nos conselhos, não é nem problema de paridade salarial, não tem nem problema de paridade, é estar no poder decisório, na situação decisória das empresas. Isso, perfeito. Queria perguntar do Livres. O Livres foi fundado em 2015, né, se eu não me engano, e eu queria saber, você sabe me dizer se de lá para cá a gente viu um interesse maior, um volume maior de mulheres interessadas em entrar para a política ou em se formar como liderança política? Não. Olha, eu cheguei no Livre já no final de 2017, quando eu me desfiliei do PSDB, me convidaram para ir coordenar a fundação do Livre. Já teve aquele episódio desastroso com o Bolsonaro, que foi muito bom para o Livre, porque no momento que o Livre entra no PSL, que o Bolsonaro entra no PSL, o Livre sai imediatamente. Isso deu uma visibilidade para o Livre muito grande sobre princípios. Não tem negociação. O liberal não pode estar no partido que tem Jair Bolsonaro. Isso trouxe o Livres para um debate nacional, uma posição nacional. Eu acho que está crescendo. Por exemplo, eu tenho várias candidatas mulheres que eu estou apoiando no Livres, porque são tantos candidatos para vereador, são quase 90, que não dá para que eu fiz algum corte. Um corte foi escolher muitas mulheres, e tem muitas mulheres concorrendo nesse momento a vereadora. Você consegue escolher mulheres para várias cidades. Então, tem uma participação crescente. Eu acho que as pessoas estão levando a sério lá os 30%, porque tanta denúncia que teve de uso de laranja, que isso não é mais possível, né, aceitar. E a gente quer a participação de qualidade, porque não adianta ter 30% com obrigação. Eu acho que você devia ter um período de transição, 30% como meta, depois da meta pode até aumentar, porque não adianta você ter mulheres laranjas, que estão ali só para o partido cumprir tabela, legislação e dizer eu estou cumprindo uma legislação. A gente quer que cumprir esta cota com pessoas que têm realmente uma postura ética, pública, e a gente está vendo também no Congresso Nacional, nessa onda de renovação, tem mulheres muito boas e nas assembleias estaduais. Eu acho que nos vereadores agora a gente vai ter muitas. É o que eu estou sentindo. Né? Então, acho que vai ser crescente. E quanto mais mulheres falarem de política pública, mais mulheres se interessarão também pela política. Né? Porque não adianta a gente falar só de cargo executivo, você tem que também mostrar a participação em políticas públicas, no debate nacional, no debate público. Isso, para mim, é fácil de fazer, porque era o que eu sempre quis fazer. Então, por isso que eu larguei tudo para trabalhar com o Tasso, como assessora dele, e aí foram meus professores que indicaram, isso que eu estou dizendo. Eles podiam ter indicado homem, porque trabalhar na política pode não ser um perfil para mulheres. Quem me indicou para trabalhar com o Tasso foi Edmar Baixo, o Pércio Arida e o André Lara Rezende. O Tasso pediu a eles eram economistas tucanos, e eles falaram, tem uma pessoa para você. Então, assim, uma pessoa menos aberta que esses três podia pensar, não, política, tem que viajar muito, vai ficar do lado a lado de assessor de política, isso não é uma profissão para mulher. Nem passou pela cabeça deles. E nem passou pela minha cabeça recusar. Entendeu? Então, assim, talvez eu tenha estado sempre no lugar certo, na hora certa, talvez eu tenha me imposto com a minha personalidade, a gente nunca vai saber. É uma combinação de situações, entendeu? Que acontecem. Sim.
Vovó Helena, quero saber como é que Isso é vó melhor. Helena encara, de novo, buscando aqui, falando de equilíbrio novamente, mas assim, essa questão, o brasileiro está envelhecendo e o ser humano, é uma dificuldade a gente aprender a envelhecer, né? E ao mesmo tempo, você, já avó, e continua super ativa ditando, ensinando, levando informação e trabalhando com um bando de gente nova para que quer entrar na política e escrevendo sobre a economia do país e fazendo críticas ao governo e à avó, né? Como é que é para você, se eu pudesse fazer essa pergunta, como é que você encara o envelhecimento, a questão de menopausa e essas coisas todas da mulher que o homem não Vamos, passa, né? podemos O homem, falar. Nós estamos ele só falando. fica no barrigudo e com cabelo branco. A gente tem uma lista de Não, coisas que vem junto com o envelhecimento, né? não, eu acho que podemos falar abertamente. A gente não tem que discutir. Menopausa é uma coisa muito difícil para a gente lidar. Tem que recuperar. A coisa que eu perdi na menopausa foi o sono. Isso nunca mais eu recuperei. Nunca mais. Eu tenho que tomar remédio para dormir e tal. Eu tomo reposição hormonal. Fiz plástica há 12 anos atrás. Não pretendo fazer nunca mais. Raramente uso botox porque não precisa. Detesta aquela boca falsa, detesta aquela cara que todo mundo tem igual hoje, né? As atrizes hoje têm todas a mesma cara, elas ficam feias, mas cada um faz o que quer. Isso é a decisão de cada um. É, então, assim, eu sou vaidosa, eu faço ginástica, eu faço terapia, eu me cuido o tempo todo, né? Mas eu acho que o fato de ser avó é uma continuidade muito clara de como eu eduquei meu filho também, né? Então, assim, quando eu estava no BNDES, a única pessoa que podia me interromper em qualquer reunião era meu filho, né? Então, se ele tocasse o telefone, eu podia estar reunido com quem que fosse, o secretário, e eu tinha um secretário homem. O secretário passava a ligação para mim. Já sabia que o João tinha acesso a mim a qualquer hora. E eu acho que com o Pedro. Então, assim, eu sou muito companheira do meu filho, e ele é muito meu companheiro, ele é filho único. Então, a gente dividiu muito a vida, dividiu. Tinha momentos que ele reclamava que eu estava muito ausente de casa, mas depois ele passava a ter orgulho das coisas que eu fazia. O Pedro é meio continuidade disso, né? Chega o Pedro outro dia virou-se para mim e falou assim: vovó, é, um dia eu vou para sua casa para ficar para sempre, porque nós somos muito amigos, entendeu? Então, uma criança de 3 anos olhar para você e dizer nós somos muito amigos, né? Ele me coloca, então ele quer que eu brinque correndo, eu tenho que fazer pintura no rosto, é uma avó ativa e não sei o quê. Mas também na hora que eu digo, Pedro, agora a vovó tem que entrar numa live, você vai ficar quietinho, tem que ficar em silêncio, porque eu vou trabalhar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser franco. Agora, é uma loucura ser avó. Não tem nada mais delicioso no mundo que ser avó. E eu acho que o fato de eu estar hoje. Acho que a quarentena facilita essa coisa das lives, por um lado, mas eu estou muito disponível. Eu sempre encontro um tempo para ele. Assim. A gente tem que se organizar para isso, entendeu? Se organizar para isso. E eu acho que o envelhecimento também é você escolher uma qualidade de vida. E se você tiver condições financeiras, uma aposentadoria, dependendo da sua classe de renda e tal, se você tiver condições financeiras de administrar seu tempo, então aí é paraíso, né? É paraíso. Querida, estamos indo para o fim, não vou mais tomar seu tempo. Na internet também acho que as pessoas vão ficando. Passou de 20 minutos, Cansado. já perde um pouco do foco, mas eu queria te fazer um pedido. Me dá um Pois não. recado poderoso, de mulher poderosa, para mulheres que se encorajarem e entrarem para a política ou batalharem por um aumento salarial dentro de uma empresa ou falarem, não quero nada disso, eu vou parar de trabalhar agora porque eu quero ter atenção plena aqui para família e filhos. Me passa uma mensagem de confiança, um pouquinho, um pedacinho do que você tem, Helena. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que gostam. Acho que o segredo da gente é fazer aquilo que gosta, em primeiro lugar.
ser muito firme nas suas convicções, mas não ser assim, afirmativa ou grosseira para poder se colocar no mercado de trabalho. Acho que uma coisa que evoluiu muito entre as mulheres ao longo do tempo foi que antigamente as mulheres achavam que para se equiparar aos homens elas precisavam se endurecer, né? Se masculinizar. Eu acho que hoje isso acabou. Isso acabou. Você pode ser firme, ser ética nos seus ideais e não precisa falar igual a homem. Você continue sendo mulher. Mas o segredo é fazer o que você gosta e ser sempre muito franca. Se você está infeliz, se você não está infeliz, conversar com o seu chefe, se pode melhorar, por que aquilo não está bom. Na política, a mesma coisa. Franqueza, diálogo, né? Tentar trazer a pessoa para o seu convencimento daquilo que você está fazendo. E isso. E usar seu tempo de uma maneira que também você tenha tempo para se cuidar, você tenha tempo para cuidar do filho, e você tenha tempo para realizar a sua profissão. Dá para harmonizar, dá para harmonizar. Agora, se você precisa ter um padrão de consumo e de vida compatível com o que você escolheu para você poder ser independente, né? Não ficar dependendo do marido, do trabalho, engolindo sapo, porque você não pode sair daquela armadilha. Perfeito. São essas oportunidades que a gente, no campo liberal, nas políticas públicas, precisa trabalhar, né? Assim, vamos dar oportunidade igual para todos, porque às vezes nasceu com uma condição, uma mulher nasceu com uma condição um pouco melhor, a outra vai ter que batalhar, mas é isso, o ambiente, né, no país precisa facilitar tem mulheres que não precisam. Tem mulheres que não precisam de creche, porque tem poder aquisitivo para ter uma ajuda em casa, e a grande maioria das mulheres precisam de creche de qualidade, né? Então, a gente tem que saber cada segmento o que é necessário para aquele segmento florescer, para ter igualdade de oportunidades, né? E é isso, é trabalhar na igualdade de oportunidades. Perfeito. Helena, muito obrigada. Foi ótima a conversa, eu adorei. Espero que você também tenha gostado, mais leve do que falar de privatização. Certamente, né? Eu disse assim, agora tenho 2 xodós, que não é exatamente mais privatização. É a discussão sobre políticas de transferência de renda, de proteção social e primeira infância. Chega de privatização mesmo, porque esse governo não vai privatizar nada. Mas eu estou mais preocupada exatamente... Isso, Neto, faz muita diferença, é poder que as crianças do Brasil tenham as mesmas oportunidades do meu neto, que já saiu na frente de todo mundo, né? Ele já está lá na frente, o vocabulário dele, as possibilidades. Então, eu estou muito focada na discussão da primeira infância e da proteção social. Muito bom. Vamos acompanhar a Helena Landau, hein? Muito obrigada, viu, querida? Estamos juntas. Obrigada. Um beijo. Obrigada a todos. Fiquem ligados, na próxima semana teremos mais mulheres brilhantes iluminadas aqui.